Ele não tropeçou apenas nas palavras. Ele caiu em si e o mundo inteiro viu. Porque naquele instante, ao vivo, diante das câmeras, Donald Trump enterrou sua própria narrativa. Enterrou Stephen Miller. Enterrou seu ICE. Enterrou, talvez sem querer, a base mais fanática que ainda o sustentava. Foi como se por um segundo a máscara escorregasse. E por trás dela não havia firmeza, só medo. A coletiva era para ser mais uma encenação de controle. Palavras previsíveis, bravatas recicladas, inimigos imaginários. Mas Trump não leu o roteiro. Ou pior, percebeu que o roteiro não servia mais, porque os números bateram na porta da sua consciência como um soco. Pesquisas da Quinnipiac, da AP, da YouGov, todas convergindo num veredicto incômodo. A sua política de imigração é não apenas impopular, mas tóxica. Seu índice de aprovação está despencando para 38%, talvez 37%, dependendo da amostra. E pela primeira vez, o público não está só discordando, está exausto. Famílias separadas, helicópteros do ICE sobrevoando escolas, agentes federais invadindo fazendas como se fossem palcos de guerra. E para quê? Trump sentiu o baque. E então, numa tentativa desesperada de parecer humano, improvisou. Não acho que podemos ir atrás dos fazendeiros e dos trabalhadores dos fazendeiros. Vamos ter que resolver isso de alguma forma. Foi essa frase, essa vírgula, essa hesitação no olhar. Como se ele próprio se surpreendesse com o que estava dizendo. Como se a base radical que gritava, construa o muro, começasse a se dissolver dentro da própria garganta presidencial. De repente, os trabalhadores que ele mandava deportar passaram a ser muito bons. De repente, os indocumentados eram gente ótima, com 20 ou 25 anos de serviço. E mais, se fossem deportados, disse Trump, os fazendeiros seriam forçados a contratar criminosos, assassinos e gente das prisões. Espere. O presidente dos Estados Unidos está dizendo que é melhor manter imigrantes indocumentados do que arriscar contratar criminosos? Foi isso que ele disse. Palavras dele, gravadas, impossíveis de apagar. O mesmo homem que montou sua campanha em cima do medo agora justificava a presença dos indocumentados como um mal menor, como uma necessidade para a economia rural. Como se o próprio monstro que ele criou estivesse prestes a devorá-lo. A quebra foi brutal, porque não se tratava apenas de uma contradição. Era um colapso interno, ao vivo, transmitido para todo o país. Aquele que dias antes enviava o ICE para varrer comunidades inteiras, agora se preocupava com os sentimentos dos donos das fazendas. Agora falava em usar o bom senso nos hotéis e na indústria de lazer. Agora falava como alguém que viu a morte política passar pela porta da frente. Quem ligou para ele antes da coletiva? Um CEO do agronegócio? Um governador vermelho em pânico? Ou foi apenas o medo nu e cru de perder o controle de um país que não o reconhece mais como líder? Enquanto isso, a realidade seguia como uma sirene constante ao fundo. O ICE continuava suas batidas. Trabalhadores seguiam sendo presos em estacionamentos, em obras, em dormitórios coletivos. E as câmeras registravam tudo. Mas Trump, em seu púlpito dourado, agora tentava reescrever a realidade ao vivo. Um revisionismo em tempo real, como se a câmera pudesse ser convencida. O mais grave, porém, não foi o que ele disse. Foi o que ele deixou de explicar. Se os imigrantes são tão importantes para a economia, por que persegui-los até aqui? Se usar o bom senso é o caminho, por que militarizar a política migratória ao ponto de torná-la uma guerra? Se a deportação em massa é um erro, quem vai responder pelas vidas destruídas? Ele não respondeu. Pulou para o próximo tema, como quem tenta escapar de um espelho. Mas o estrago estava feito. E a base dele, aquela que o aplaudia, quando dizia que os imigrantes eram estupradores e tráfico, agora assistia a seu líder recuar, gaguejar, mudar de ideia. Foi um momento de revelação, porque Trump, ao vivo, mostrou que não acredita nem no próprio discurso, que sua convicção é uma performance ajustada conforme a temperatura das pesquisas, e que sua política de imigração não tem raiz ideológica. Enquanto os jornalistas ainda digeriam a guinada de Trump sobre a imigração, o próximo capítulo da coletiva explodiu como um jato d'água fora de controle. E não por acaso. Porque foi exatamente disso que ele falou. De água, de incêndios, de heróis e de tubos gigantes imaginários atravessando montanhas para salvar a Califórnia. Sem piscar, Trump afirmou que havia quebrado tudo para trazer água do Pacífico Noroeste até Los Angeles. Que ele, pessoalmente, mandou o exército construir grandes half-pipes, como se o estado inteiro fosse uma pista de skate, onde ele controlava a torcida e controlava a torneira. Eu trouxe a água. Eu tenho fotos, com os canos. A água desceu pela Califórnia. Eu salvei Los Angeles dos incêndios. E naquele instante, o silêncio na sala era quase físico. Porque ninguém sabia se era uma piada, uma metáfora ou um rompimento completo com a realidade. Mas não era piada.
Não era metáfora. Era uma mentira. E repetida com a convicção de quem acredita que a verdade é apenas um problema de marketing. O que ele não disse é que os incêndios que devastaram o sul da Califórnia já estavam 100% contidos, quando ele desviou 2 bilhões de galões de água de reservatórios no norte do estado para áreas agrícolas que nada tinham a ver com as regiões atingidas pelo fogo. Que essa água nunca chegou perto de Los Angeles. Que a geografia do estado torna essa narrativa impossível. E que o exército sequer construiu os tais dutos gigantescos. E aí está o verdadeiro problema. Porque essa coletiva não era apenas um colapso de argumentos. Era uma janela escancarada para algo mais grave. Um presidente que já não sabe se o que diz tem algum lastro com a realidade. E se você acha que isso não te afeta diretamente, pense de novo. Pense em Maria, por exemplo, enfermeira, mãe solo de 2 filhos. Vive em Lancaster. Ela viu o céu da sua casa ficar laranja durante os incêndios. A escola dos filhos ficou fechada por uma semana. O cheiro de fumaça entrou nos quartos, nos armários, no colchão onde ela descansava entre turnos exaustivos na UTI local. Maria não viu tubo nenhum descendo água da fronteira com o Canadá. Ela viu helicópteros da Brigada Estadual. Viu voluntários apagando fogo com pás e mangueiras. Viu vizinhos perdendo tudo. E agora, vê o presidente mentir na TV sobre como a salvou. Esse tipo de mentira não é só irresponsável, ela reescreve o trauma. Invalida o sacrifício real de quem estava lá, dos bombeiros, dos socorristas, dos voluntários, e tenta substituí-lo por uma narrativa de autoengrandecimento delirante. É Trump criando um épico onde só há negligência. E isso importa. Importa porque a próxima tragédia pode vir amanhã. Um furacão, uma enchente, um novo incêndio. E se quem está no comando vive em um mundo paralelo, quem vai responder? Quem vai agir? Trump diz que Gavin Newsom o elogiou, que ligou para agradecer, que admitiu ter sido salvo por ele. Mas não há gravação. Não há declaração oficial. Apenas uma repetição insistente de que há provas, mas que nunca são mostradas. E no dia seguinte, Newsom desmente tudo. Diz que não houve tal ligação, que Trump inventou, que está colocando vidas em risco com suas fantasias. E é aí que a coisa ganha uma outra camada. Porque essa não é apenas mais uma mentira política. É o tipo de mentira que normaliza o absurdo. E se você acha que isso é exagero, pergunte a qualquer bombeiro da Califórnia. Pergunte a qualquer mãe que perdeu a casa. Pergunte a qualquer profissional da linha de frente que arriscou a vida enquanto o presidente distribuía méritos para si mesmo com histórias que nenhum roteirista de Hollywood aceitaria. Esse é o ponto em que estamos. Trump não está apenas enganando o público. Está construindo uma realidade paralela onde ele sempre é o herói, sempre é o salvador, sempre é o centro da história, mesmo que isso signifique apagar o que realmente aconteceu. Mesmo que isso signifique humilhar quem realmente lutou. Mesmo que isso custe vidas. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. E se te dissessem que o próximo conflito global pode começar com uma frase improvisada num palanque político, você acreditaria? Foi exatamente o que aconteceu. Sem briefing, sem embasamento, sem apoio diplomático, Donald Trump resolveu, em plena coletiva de imprensa, anunciar ao mundo que ordenou a evacuação de famílias de militares no Oriente Médio. Sem explicação tática, sem contexto militar, apenas um palpite. Há uma chance de conflito massivo, disse ele. Então eu disse para eles saírem logo, antes que mísseis atinjam seus prédios. Simples assim, como quem cancela uma reserva de hotel porque acha que vai chover. Mas o que está em jogo não é uma viagem. São centenas de famílias. São soldados americanos em zonas de tensão. É a sinalização pública de que os Estados Unidos esperam um ataque iminente, sem, no entanto, afirmar quem vai atacar. Nem quando, nem por quê. Ao ser pressionado por um repórter sobre o motivo da retirada, Trump não citou o Pentágono. Não mencionou relatórios de inteligência, disse apenas: "Eu achei melhor avisar antes. Não quero ser o cara que não avisou, e depois os mísseis caem." Só isso. Nenhuma menção ao Departamento de Estado, nenhuma articulação com aliados, nenhum sinal de que essa decisão foi construída com base em fatos. Apenas intuição. Intuição presidencial. Agora pare e pense. Quantas vezes você já tomou uma decisão baseada no instinto e depois se deu conta de que deveria ter pensado 2 vezes? Agora imagine isso acontecendo com a maior potência militar do planeta. Imagine soldados, mães, crianças e diplomatas recolhendo suas coisas e deixando postos estratégicos por causa de uma impressão pessoal. Qual o custo de um blefe mal calculado quando as peças do tabuleiro são vidas humanas? Mas o problema vai além da evacuação. É a mensagem que ela envia. Porque no mundo da geopolítica, tudo comunica.
E quando um presidente anuncia publicamente que está retirando dependentes militares por medo de um ataque, ele está dizendo ao mundo: estamos vulneráveis, estamos com medo, estamos esperando o pior. E isso tem consequências. O Irã ouve, Israel ouve, o Hezbollah ouve, a Rússia ouve. E todos interpretam à sua maneira. Uns testam os limites, outros se armam. Alguns se preparam para explorar o vazio deixado. O mais surpreendente é que, mesmo depois de uma declaração tão grave, Trump não seguiu com nenhuma explicação. Não apresentou um plano. Não se mostrou preocupado com as implicações diplomáticas. Apenas passou para o próximo assunto. Essa instabilidade é o que assusta. Porque não estamos mais diante de um líder imprevisível. Estamos diante de alguém que parece não compreender o peso de suas próprias decisões. Imagine por um segundo que você é pai ou mãe de um soldado americano estacionado em Bahrein, no Catar, ou na fronteira com Israel. Você acorda, liga a TV e vê o presidente dos Estados Unidos dizendo que talvez ocorra um ataque de mísseis. Que algo muito ruim pode acontecer em breve. Mas não há pronunciamento oficial do Departamento de Defesa. Não há coordenação com a OTAN. Apenas uma fala solta, desconexa, como tantas outras. A verdade é que os sinais de colapso não vêm só das palavras de Trump, mas do que ele ignora. Da maneira como ele esvazia o peso da diplomacia, da forma como reduz estratégias militares a frases de efeito, e da ausência total de coordenação com o que deveria ser um governo funcional. Historicamente, foi assim que muitos conflitos começaram. Não com tiros, mas com falas mal interpretadas, com palavras ditas fora de hora, com improvisos desastrados que viraram doutrina, com presidentes que confundiram teatro com estratégia. E esse momento entra direto na galeria dos avisos ignorados. Se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Nessa mesma coletiva caótica, entre um delírio e outro, Trump não disse uma palavra sobre os números devastadores que estão saindo dia após dia. Não falou que mais de 91 mil empregos em energia limpa já foram perdidos, adiados ou simplesmente cancelados desde sua reeleição. Não explicou por que 86,7 bilhões de dólares em investimentos privados evaporaram ou foram congelados sob sua nova administração. E claro, não assumiu responsabilidade por 142 projetos industriais estratégicos que simplesmente deixaram de existir. O que significa perder empregos em fábricas solares ou baterias? Significa perder a corrida global pela tecnologia do futuro. Significa deixar de liderar a próxima revolução industrial. Significa ver a China assumir posições dominantes em mercados que deveriam ser nossos. Significa, acima de tudo, trair cidades inteiras que apostaram nessa transição, como salvação econômica. Pense em Jackson, Michigan, uma cidade que havia sido esquecida, deixada à margem depois do colapso das fábricas de automóveis. Com a chegada de um projeto de baterias elétricas, vieram as promessas: empregos, cursos técnicos, renascimento urbano. Uma nova identidade. Gente voltando a sorrir. Gente voltando para casa. E agora? Estaleiro parado. Investidores fugindo. Oficinas vazias. Porque Trump decidiu sabotar o coração dessa nova economia antes mesmo dela bater mais forte. E não é só Michigan. O impacto atravessa estados e fronteiras. Texas perdeu mais de 11 bilhões de dólares em investimentos. Arizona, mais de 3 bilhões de dólares. Geórgia também. Até estados vermelhos, historicamente alinhados com o trumpismo, agora colhem as consequências econômicas de uma guerra ideológica contra o futuro. E o mais irônico? Esses projetos não são experimentos de esquerda, não são utopias ambientalistas, são negócios, são fábricas reais, empregos reais, lucros reais. Muitos com apoio de grandes empresas privadas, sindicatos, prefeitos republicanos. Mas para Trump, nada disso importa. Se tem clean no nome, é inimigo. Quando foi que progresso virou ameaça? Quando foi que ciência virou alvo? Quando o poder passou a depender do medo. E poucos setores geram tanto medo na velha elite política quanto a energia limpa. Porque ela muda o jogo, tira poder dos cartéis fósseis, reduz dependência de petróleo estrangeiro, descentraliza a produção e empodera trabalhadores comuns com empregos de alta tecnologia, bons salários e estabilidade. É por isso que Trump mente sobre painéis solares. É por isso que ele minimiza os carros elétricos. É por isso que ele sabota a infraestrutura verde, ao mesmo tempo em que diz estar preocupado com trabalhadores da construção. Porque ele não quer transição, quer submissão. Quer manter os Estados Unidos presos a um modelo doente, onde poucos mandam e todos obedecem. Mas o que acontece quando a mentira começa a custar vidas? Porque é isso que já está acontecendo. O colapso da energia limpa não é apenas um golpe econômico. É um retrocesso ambiental com consequências humanas diretas. Cada projeto parado significa mais emissão de carbono.
Significa mais eventos climáticos extremos. Significa mais incêndios como os que devastaram a Califórnia. Mais enchentes como as que engoliram Kentucky. Mais ondas de calor como as que mataram idosos no Arizona. Mas e se a destruição for o plano? E se o objetivo nunca foi governar, mas sabotar? Porque veja bem, o Inflation Reduction Act, aprovado antes da volta de Trump, foi o maior pacote de investimentos verdes da história americana. Colocou os Estados Unidos na vanguarda. Começou a atrair fábricas, a criar empregos, a revitalizar regiões inteiras. E então veio a sabotagem. Desde sua volta ao poder, Trump vem tentando minar essa lei de todas as formas. Cortes, reversões, pressão sobre governadores, cancelamento de contratos. A cada semana um novo ataque. E o Congresso republicano segue o maestro sem fazer perguntas. Mas você faz. E é por isso que está aqui. Porque em algum lugar, entre os discursos e os delírios hidráulicos, você entendeu o que está em jogo. Entendeu que essa não é uma disputa entre azul e vermelho, esquerda e direita. É uma disputa entre quem quer construir e quem quer apagar tudo. Apagar fábricas. Apagar empregos. Apagar o futuro. O que você faria se o presidente dos Estados Unidos dissesse, diante das câmeras, que está decepcionado com os dois lados de uma guerra? Estou muito decepcionado com a Rússia e com a Ucrânia também. Decepcionado. Essa foi a palavra. Como se estivesse falando de uma negociação comercial que não deu certo. Como se a guerra fosse um incômodo pessoal. Como se o sofrimento de civis ucranianos ou a brutalidade dos ataques russos fossem detalhes colaterais no roteiro da sua frustração política. A resposta causou choque não apenas nos analistas de segurança internacional, mas entre líderes europeus. Porque ela expôs o que muitos já suspeitavam. Donald Trump não vê o conflito como uma questão de soberania, liberdade ou resistência contra a tirania. Ele vê como uma oportunidade mal aproveitada, um teatro onde ninguém entregou o desempenho que ele queria. Isso revela um distanciamento cruel. Revela que Trump não compreende ou não se importa com o peso humano da guerra. Que para ele, Vladimir Putin não é um tirano. É um colega frustrante. E Volodymyr Zelensky não é um aliado em apuros. É alguém que não fez o acordo quando deveria. E aqui entra o detalhe mais perturbador. Quando Trump fala que deals poderiam ter sido feitos, ele está dizendo, com todas as letras, que a Ucrânia deveria ter cedido território para agradar o invasor. Que o problema da guerra não é a agressão, mas a resistência. Que a paz, mesmo que imposta sob chantagem, seria preferível à dignidade. Nos anos 1930, líderes ocidentais também tentaram apaziguar Hitler, acreditando que um pouco de concessão resolveria tudo. O que conseguiram foi encorajar ainda mais agressão. O que aprenderam foi que certas ameaças não podem ser negociadas, apenas contidas. Mas Trump ignora isso. Ou pior, reescreve isso. Ele fala como se o tempo fosse circular, como se o mundo ainda pudesse funcionar na base do aperto de mãos entre homens ricos e impunes. Mas e as mães que enterraram filhos em Mariupol? E os civis queimados em Kharkiv? E as meninas estupradas por soldados russos em Bucha? Como se assina um acordo sobre essas memórias? Trump não responde. Ele apenas desloca a narrativa. Fala de missões mal calculadas, de decisões estúpidas de ambos os lados. Coloca a culpa no coletivo, como se todos fossem igualmente culpados, inclusive os mortos. E essa tática é tão perigosa quanto eficaz. Porque o que ele faz aqui é aplicar a doutrina da equivalência moral. Uma estratégia cínica, onde a responsabilidade é diluída até desaparecer. Onde ninguém é herói, ninguém é vilão. E por isso, ninguém precisa fazer nada. Se todo mundo está errado, então, que diferença faz lutar pelo certo? Esse é o veneno da neutralidade fingida. É o tipo de discurso que não apenas abandona os aliados, mas insulta sua coragem. E o mais alarmante, ele diz isso enquanto os Estados Unidos ainda são, oficialmente, um dos principais apoiadores da resistência ucraniana. Enquanto o Congresso ainda debate pacotes de ajuda, enquanto milhares de americanos estão envolvidos indiretamente na contenção da ameaça russa. Trump joga isso no lixo em 20 segundos. E depois muda de assunto. Eu não me sinto um rei. Um rei não teria que passar pelo que eu passo. Um rei não precisaria implorar ao Congresso por apoio. Eu não sou um rei. Não somos reis. Soa inofensivo à primeira vista, quase defensivo. Mas há algo de perverso nessa resposta. Porque enquanto dizia isso, Trump já havia mobilizado a Guarda Nacional para monitorar manifestações civis. Já havia ordenado toques de recolher em cidades como Los Angeles, onde sequer houve confrontos. Já havia autorizado operações do ICE para reprimir protestos que, oficialmente, nada tinham a ver com imigração. A hipocrisia estava à flor da pele. Trump, que diz lutar contra o autoritarismo, usa métodos autoritários. Que diz defender a primeira emenda, reprime a liberdade de expressão. Que diz ouvir o povo, manda calar quem o confronta. Na mesma coletiva, ele se gabou. Se não fosse por mim,
Los Angeles estaria em chamas. Foi a minha presença que evitou a destruição. Quando souberam que eu estava no comando, ninguém apareceu. Essa frase não foi apenas mentirosa, foi reveladora. Porque o que ele celebrou não foi a paz, foi o medo. O medo que sua presença provoca. O medo que paralisa a resistência. E aqui começa a verdade mais incômoda de todas. Para Trump, não há distinção entre autoridade e intimidação. Ele não quer respeito, quer submissão. Nos dias que seguiram a declaração, imagens começaram a circular. Veículos blindados nas ruas de Sacramento. Drones vigiando praças públicas em Oakland. Oficiais armados nos arredores de bibliotecas públicas em San Diego. Tudo isso sob o pretexto de prevenir tumultos. Mas o que se via não era prevenção, era ocupação. E não para por aí. Trump começou a se referir a manifestantes como insurretos pagos, agitadores profissionais, criminosos contratados. Nenhuma prova, nenhuma investigação concluída, apenas um julgamento coletivo contra todos que ousam levantar cartazes, onde antes se via apenas bandeiras. Você consegue imaginar o que acontece com um país onde questionar vira crime? A comparação veio rápido, e foi feita pelo próprio presidente. Ele comparou a mobilização de tropas federais em cidades americanas à luta contra o Estado Islâmico. Nós derrotamos o ISIS em 4 semanas, e vamos lidar com esses agitadores da mesma forma. São pagos, são profissionais, e vamos descobrir quem eles são. Dizer isso é mais do que perigoso, é desumano. Porque quando você equipara cidadãos americanos a terroristas internacionais, está justificando qualquer medida contra eles. Prisões, espancamentos, vigilância sem mandato, desaparecimentos jurídicos, tortura psicológica, qualquer coisa virá aceitável, desde que se chame o inimigo do nome certo. Mas e se o inimigo for uma professora que pede livros nas escolas? Um jovem negro com cartaz dizendo "Vida importa"? Uma mãe que perdeu o filho em uma batida policial e não quer vingança, só justiça? Se esses forem os insurretos, o que resta da democracia que dizem defender? E não foi só retórica. A Casa Branca confirmou que o Departamento de Justiça, liderado por aliados pessoais de Trump, abriu investigações internas sobre lideranças antidemocráticas locais. E os alvos? Não são milícias, não são supremacistas. São líderes comunitários, organizadores de protestos, advogados de direitos civis, professores universitários. Um por um estão sendo monitorados, convocados, interrogados. Eu disse ao Gavin Newsom, ou você resolve isso, ou eu resolvo. E eu resolvi. Ele disse que nunca falei com ele. Mostrei o registro da ligação. 16 minutos. Eu disse para ele, você tem que entrar em ação ou eu entro por você. É nesse momento que o retrato do não-rei se desfaz por completo. Porque o que Trump descreve é o exato oposto do federalismo. É a substituição do pacto republicano por uma lógica de dominação vertical. O presidente ameaçando intervir diretamente em estados que discordam de sua política. O presidente dizendo que pode ocupar territórios nacionais com tropas, sem necessidade de aprovação local. Se isso não é monarquia, é o quê? A Constituição americana proíbe expressamente esse tipo de intervenção unilateral, mas Trump testa. Porque sabe que, enquanto ninguém o impedir, ele pode. E quanto mais faz, mais naturaliza. Mas a história não termina aqui. Porque o que se viu nessa coletiva não foi apenas um colapso político. Foi também uma chance. Uma oportunidade de olhar nos olhos da verdade e escolher o caminho oposto. A escolha está diante de todos nós. Aceitamos a mentira como regra? Naturalizamos a militarização do cotidiano? Permitimos que a política vire um reality show de improvisos destrutivos? Ou escolhemos a lucidez? A responsabilidade? O compromisso com os fatos? A resposta está em cada gesto, em cada decisão, em cada palavra que você decide compartilhar. E por isso este vídeo existe. Não para gerar polêmica, não para reforçar bolhas, mas para iluminar, para provocar, para alertar, para reunir quem ainda sente que há algo sagrado no pacto democrático. Algo que não pode ser vendido, nem distorcido, nem negociado por conveniência eleitoral. Se você chegou até aqui, é porque algo em você ainda pulsa. Talvez indignação, talvez esperança, talvez aquele fio de consciência que se recusa a ser anestesiado. E é com você que queremos seguir. Com quem ainda se importa, com quem não se conforma, com quem entende que a democracia não é eterna, ela é mantida, protegida, renovada. E cada vez que ela é atacada, a resposta não vem de cima. Vem de baixo. Vem das ruas. Vem das redes. Vem da gente. Por isso, agora é a hora de agir. Curta este vídeo. Comente o que mais te revoltou, ou o que mais te deu coragem. Compartilhe com quem precisa ver. E, acima de tudo, inscreva-se neste canal. Porque aqui, a verdade tem lugar. A memória tem valor. E a voz do povo não será calada por tanque nenhum.
Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.